sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, louvado seja o Senhor. Na nossa ceia de hoje, nós vamos ficar com as nossas mensagens no livro dos Atos dos Apóstolos. E é assim que nós vamos até o final desse ano, continuando no livro dos Atos dos Apóstolos, parte por parte aí, versículo por versículo, um livro muito importante. O título desse livro, se fosse traduzido do grego para o português, seria prática. Ao invés de atos, seria prática. Em grego é praxis, em português é prática. O que os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos do Senhor, praticaram depois que Jesus subiu aos céus e a igreja nasceu sob a plenitude do Espírito Santo de Deus. E isso continua sendo para nós a nossa prática. O que devemos praticar em nossas vidas, o que os primeiros cristãos também praticaram, especialmente o testemunho cristão, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Esses primeiros cristãos, esses primeiros apóstolos, não estão mais aqui, mas nós estamos, eu estou e vocês estão. O papel que eles exerceram, as coisas que eles praticaram, agora é nossa responsabilidade exercer, é nossa responsabilidade praticar. Aleluia. Muito bem, diante dessa consciência, vamos continuar aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós, na parte final desse livro, na segunda parte desse livro, nós temos aqui o registro das 4 viagens que o apóstolo Paulo fez pregando o Evangelho, sendo que 3 dessas viagens ele estava livre, e na 4ª viagem ele estava algemado, acorrentado, aprisionado, sendo levado para Roma. E mesmo nessa situação de cativo, de prisioneiro, algemado, sem ser um criminoso, mas por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho, mesmo nessa condição, por onde ele passou naquela 4ª viagem, ele foi pregando o Evangelho. Além de pregar o Evangelho para os que estavam com ele no navio, que era a maioria de soldados romanos, ele pregou aonde quer que o navio aportou, onde quer que aquele navio passou, até chegar a Roma. Ele usou aquela viagem que ele fez como prisioneiro, usou aquela viagem como continuação do seu ministério de pregação da palavra, de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Muito bem, nós vimos a primeira viagem que Paulo fez na companhia de Barnabé, e depois tiveram outras 2 viagens. Essas outras 2 viagens, a segunda e a terceira viagem, ficaram registradas aqui do capítulo 15, versículo 34, até o capítulo 21, versículo 26. Nós estamos trabalhando esse texto, já passamos por grande parte dele. Esse texto está dividido da seguinte forma: a segunda viagem e a terceira viagem. A segunda viagem, nós terminamos todo esse texto hoje na nossa congregação matutina, às 10 da manhã. Atos 15, 34 até 18, 22. E agora, na nossa congregação vespertina aqui, de tarde e noite, nós vamos começar o texto de Atos que registra a terceira viagem evangelística do apóstolo Paulo. Esse texto vai do capítulo 18, versículo 23, até o capítulo 21, versículo 26. A terceira viagem do apóstolo Paulo. Atos 18, 23 a 21, 26. Esse texto está dividido da seguinte maneira: tem uma introdução, cujo título é Início da Viagem,
capítulo 18, do versículo 23 ao 28, é aí que nós vamos entrar hoje, começar hoje, e depois o desenvolvimento do capítulo 19, versículo 1, até o capítulo 21, versículo 26, de Éfeso a Jerusalém. Aí está a jornada toda do apóstolo Paulo na sua terceira viagem. Início da viagem, Atos 18, de 23 a 28, esse texto está dividido da seguinte forma. Nós vamos ficar hoje só com o versículo 23, que registra a passagem de Paulo pela Galácia. A Galácia foi a região onde Paulo visitou na sua primeira viagem com Barnabé. E essa primeira viagem está registrada nos capítulos 13 e 14, e nós já passamos esses dois capítulos aí, versículo por versículo. Essa é a região da Galácia, região que era chamada de Frígio-Gálata, a região da Galácia, da Frígia, da Panfilha, essa região para a qual mais tarde Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Os Gálatas eram os habitantes dessa região. Então Paulo, como fez na segunda viagem, também repete o mesmo feito na terceira viagem. Ele começa a sua viagem revisitando todas as igrejas, todos os irmãos aos quais ele pregou na primeira viagem, a região da Galácia. Depois, no Atos 18, 24 a 28, vai surgir um personagem importante aqui dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, um homem e um discípulo de Cristo chamado Apolo, e nós vamos ver sobre ele aí, se Deus permitir, sábado que vem, no 18, 24 a 28. Hoje nós vamos ficar apenas com o versículo 23, cujo título é, geograficamente, Galácia. Versículo 23. E se você for acompanhar da Bíblia, você vai ver que eu fiz uma modificação de tradução, porque tem uma palavra escrita aqui na nossa Bíblia em português, que não é a palavra que está escrita no original. Na Bíblia você vai ler aí confirmando, mas Paulo não escreveu, aliás, Lucas, que escreveu Atos, não escreveu confirmando, escreveu fortalecendo. Então, havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Vamos repetir? Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Aleluia. Bom, o versículo começa dizendo que, havendo Paulo passado ali algum tempo, esse ali era a base missionária dele, que era a cidade de Antioquia, na Síria. Foi sempre dali que Paulo foi enviado, na sua primeira viagem, na sua segunda viagem, e é dali também que Paulo é enviado na sua terceira viagem, tá? Então, depois que ele chegou da sua segunda viagem, ali em Antioquia da Síria, ele passou ali algum tempo, deve ter sido pouco tempo, talvez para angariar recursos. Os irmãos davam a Paulo recursos que ele poderia gastar durante a sua viagem, e dali então ele partiu para a sua terceira viagem. Começando a terceira viagem, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fazendo o quê? Fortalecendo todos os discípulos. Repita só essa última frase aí depois de mim. Fortalecendo todos os discípulos. Fortalecendo todos os
discípulos. Verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são pessoas que não têm mais nenhum direito de serem fracas. Chega de ser fraco. Chega de ser fraco. Pessoas que verdadeiramente conhecem Jesus Cristo, pessoas que são verdadeiramente convertidas a Jesus Cristo, pessoas que verdadeiramente creem em Jesus Cristo, pessoas que todos os dias invocam de todo o coração o nome de Jesus Cristo, o nome acima de todos os nomes, pessoas que têm relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, não têm direito nenhum de dizer que são fracos. Deus não tem filhos fracos, Deus não tem filhas fracas, Jesus não tem discípulos fracos. Fracos fracassam, fracos naufragam na fé, fracos se desviam, fracos amam o mundo e as coisas do mundo. E o apóstolo João escreveu que quem ama o mundo e as coisas do mundo não tem o amor do Pai na vida deles. Fracos não oram, fracos não leem Bíblia, fracos não gostam de Bíblia, fracos não meditam em Bíblia, fracos são massa de manobra de Satanás, fracos são guiados pelo diabo e pela carne e pelo mundo, mas não por Cristo, porque pessoas guiadas por Cristo, pessoas guiadas por Deus, pessoas guiadas pelo Espírito de Deus, são pessoas fortes, porque Deus não nos enfraquece, Deus nos fortalece. Quem nos enfraquece? Quem nos enfraquece é o pecado. O pecado enfraquece. Deus nos fortalece. Você está reclamando de que está fraco? É o seu pecado que faz você fraco. Converta-se de verdade. Seja homem de Deus para valer. Seja mulher de Deus para valer. Porque o reino de Deus não pertence a fracos. O reino dos céus é dos fortes. O reino dos céus é dos valentes. Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, versículo 12. O reino dos céus é conquistado por esforço, e os que se esforçam é que o conquistam. Dentro da palavra esforço tem a palavra força. O reino dos céus é dos fortes.
Os fortes são, na linguagem que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, mais que vencedores. Os fortes são chamados nas 7 mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor, Apocalipse 2 e 3, de vencedor. Ao vencedor, 7 vezes, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Há uma lista do que o vencedor ganha diante de Deus na glória. Não tem nada para o perdedor na glória. Não tem nada para o fracassado na glória. Não tem nada para o fraco na glória. Os fracos vão para o inferno. Os fracos vão para o lago de fogo e de enxofre. Fraqueza não pode ser mais uma característica do caráter do crente. A característica do caráter do crente tem que ser a característica de vencedor sobre todas as suas próprias fraquezas. Paulo diz que nós, Romanos capítulo 5, ele disse isso, que nós éramos fracos, quando éramos inimigos de Deus, porque não éramos convertidos. As pessoas não convertidas são fracas. A maioria da humanidade é fraca. E é por isso que o diabo se aproveita deles. E é por isso que o diabo domina sobre eles. Por isso João escreveu em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo se tornou, na palavra de Jesus, o príncipe deste mundo, e domina sobre os fracos, porque os fracos são os que não têm Deus. E esse domínio de Satanás foi bem explicado pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 2, quando ele disse que os fracos, os não convertidos, eles estão seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os fracos são fracos porque o Espírito Santo não habita neles. Os fracos são fracos porque o espírito que atua neles é o diabo. Porque uma pessoa em quem o Espírito Santo atua é forte. Porque o Espírito Santo não enfraquece ninguém. O Espírito Santo fortalece. A primeira vez que Paulo passou pela região da Galácia foi para fazer discípulos, como Jesus havia ordenado em Mateus 28, 19 e 20. Fazei discípulos. Como se faz discípulos? Jesus explicou: ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado. Ou seja, em outras palavras, ensinando toda a palavra de Deus. É assim que se forma discípulos, é assim que se faz discípulos. É isso que eu venho tentando fazer com vocês aqui em todos os anos do nosso ministério. Uns ouvem mais, outros ouvem menos, e outros não ouvem nada. E Deus sabe quem é cada um.
fazei discípulos, ensinando-os a palavra. A primeira vez que Paulo passou pela região da Galácia foi para fazer discípulos. As duas outras vezes que ele passou, a segunda vez foi para confirmar as igrejas que foram fundadas nessa região. E a terceira vez, agora na sua terceira viagem aonde ele passa, é especificamente para fortalecer os discípulos. Porque discípulo de Jesus Cristo não pode, em hipótese alguma, ser gente fraca. Gente fraca não é aceita na companhia de Jesus. Esse negócio das pessoas aceitarem Jesus é uma heresia, inventada no início do século 20 para cá. Ninguém aceita Jesus. É Jesus quem aceita. E é Jesus quem rejeita. Jesus aceita uns e Jesus rejeita outros. Jesus aceita quem? Quem segue os critérios estabelecidos por ele em um versículo, Mateus 16, 24. Esse é o critério para ser aceito por Jesus. O critério para ser aceito por Jesus na sua companhia e ser seu discípulo é Mateus 16, 24, aonde Jesus declarou: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não aceita qualquer um em sua companhia. Jesus não aceita qualquer um seguindo-o. Ele só aceita sob essas exigências. Jesus é exigente. Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é cheio de compaixão, mas Deus também é exigente. Deus também é criterioso. Jesus não aceita qualquer um em sua companhia. Para estar na companhia de Jesus, para ser discípulo de Jesus, tem que primeiro negar-se, negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, autorrenúncia, autonegação. E isso significa também: jogue fora os seus próprios projetos, jogue fora os seus próprios propósitos, jogue fora as suas próprias ideias. Jesus não quer nada disso dos seus discípulos. Jogue fora as suas vontades, nessa linguagem hipócrita que tem no mundo hoje. Jogue fora os seus sonhos, porque os seus sonhos não prestam. Isso é negar a si mesmo. Jogue fora seu orgulho, jogue fora a sua soberba, jogue fora a sua vaidade, jogue fora o seu egoísmo, jogue fora o seu egocentrismo. Jesus não aceita nenhuma dessas coisas, tem que jogar isso tudo fora. Vem cá que Jesus vai te dar uma bênção. Venha seguir Jesus que Jesus vai te dar uma bênção. A primeira bênção que Jesus te dá é: tome a sua cruz. Essa é a bênção de Jesus para você. A bênção de Jesus para você se chama cruz. E aí sim, siga-me.
A cruz significa radical, inquestionável e incondicional obediência total a Jesus, ao seu evangelho, à sua palavra. Isso é a cruz. Tem gente que pensa que seguir Jesus é um playground, tá? Seguir Jesus é participar de um clubinho de fim de semana. Não é não, amados. É muito sério. E por ser tão sério é que ele disse: a porta é estreita e o caminho é apertado. E são poucos os que conseguem, os que acertam. Fracos não conseguem. Fracos não conseguem. O reino de Deus não é dos fracos. O reino de Deus é dos fortes. Por quê? Porque em Cristo Jesus, Deus não somente nos dá salvação, mas dentro desse pacote da graça, da salvação, Deus nos deu em Cristo Jesus tudo o que cada um de nós precisa para nunca mais ser fracos. Pelo contrário, para sermos sempre fortes. Fortes para vencer a Satanás, forte para vencer os demônios, fortes para vencer o mundo. Jesus disse: eu venci o mundo. Fortes para vencer a carne, fortes para vencer as próprias concupiscências e inclinações da carne. Não adianta que Jesus não quer ouvir essa oraçãozinha hipócrita de fracos. Ai, eu não resisti à minha carne e eu caí. Você é um hipócrita. Você não resistiu porque você não se fortaleceu no Senhor. Você não obedeceu ao Senhor. Você não obedeceu à palavra. Você não foi orar sem cessar. Você não foi meditar de dia e de noite na palavra. Você não perseverou na congregação. Você se entregou para o mundo. Milhares de crentes e dos atuais chamados evangélicos, entre aspas, são pessoas amantes do mundo. Conhecem tudo de política, conhecem tudo de esportes, conhecem tudo de cinema, conhecem tudo de música, conhecem tudo de televisão, conhecem tudo de mídia, conhecem tudo de internet, mas não conhecem nada de Bíblia. Mas se dizem evangélicos. Evangélicos sem evangelho. Cristãos sem Cristo. Gente fraca e instrumentos de Satanás. Porque o verdadeiro Senhor não está com eles. Quando João falou acerca de pessoas fortes, e até admiravelmente, referindo-se a jovens, falou: vós sois fortes, 1 João capítulo 2, vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Os evangélicos de hoje é o contrário. Vós sois fracos, porque a palavra de Deus não permanece em vós, e o maligno tem vencido vocês. Oh, amados, estamos vivendo épocas, como eu preguei hoje de manhã,
muito difíceis, momentos muito cruciais da história da humanidade, momentos em que o que Jesus profetizou em Mateus 24 se cumpre cabalmente, momentos nos quais o que acontece no mundo é a multiplicação da iniquidade. E enquanto a iniquidade se multiplica, enquanto o pecado se multiplica, enquanto a maldade se multiplica, a espiritualidade se subtrai. A espiritualidade diminui, quando deveria aumentar para fazer face a tudo isso que está acontecendo por aí. Que somente com Cristo e em Cristo nós podemos vencer. Estamos num combate espiritual terrível, estamos no fronte de batalha, e o diabo está por aí, ceifando vidas, destruindo famílias, destruindo relacionamentos, destruindo casamentos, destruindo princípios morais, destruindo os fundamentos, como Davi orou no Salmo: Senhor, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vivemos em tempos muito difíceis, e que se demonstram como momentos em tempos que se tornarão mais difíceis ainda, porque nós estamos chegando na hora mais escura da história. Estamos chegando na meia-noite da história. A esperança é que depois da meia-noite tudo vai para o amanhecer, para o novo amanhecer. E o novo amanhecer é a volta de Jesus. Mas nós estamos entrando nos minutos ou segundos finais da meia-noite. E as pessoas estão cada vez mais desviadas da verdade, desviadas do Evangelho, desviadas da palavra. E discípulos de Cristo, pessoas que são chamadas de crentes, evangélicos, deveriam estar fortes na verdade, firmados na verdade, deviam estar, como Paulo disse em Efésios 6, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para enfrentar tudo isso, e no entanto estão fracos, decadentes, pusilânimes, acuados, omissos, iludidos pelo mundo como os mundanos, amando o mundo, sendo amigos do mundo. Tiago escreveu infiéis, na verdade ele escreveu descrentes, ele escreveu adúlteros. Não sabeis que a amizade do mundo significa inimizade contra Deus? Que todo aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus? E quando eu disse que Jesus é criterioso, olha o critério de Jesus:
quando ele diz em João capítulo 15 o seguinte: olha, eu não chamo vocês, meus discípulos, de servos, eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamei de amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que eu recebi do meu Pai. Mas preste atenção numa coisa: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Esse é o critério para ser amigo de Jesus. Todo mundo quer Jesus como seu amigo, mas Jesus não quer todo mundo como seu amigo, não. Jesus não aceita todo mundo como seu amigo, não. Jesus só aceita como seu amigo quem obedece o que ele manda, quem faz o que ele manda aqui na palavra. É por isso, irmãos, que além de fazer discípulos, esses discípulos têm que ser constantemente fortalecidos na palavra, fortalecidos no Espírito, fortalecidos na oração, fortalecidos na congregação. Aqui é lugar de fortalecimento. Fortalecei-vos no Senhor, porque o príncipe desse mundo vem com todas as suas armas contra você, e ele vai vencer você se você for fraco. Mas se você for forte, é você quem vai vencê-lo. E para ser forte, tem que se fortalecer. Tem que se fortalecer. O que alguém faz para se fortalecer fisicamente no corpo? Tem que se alimentar direito, tem que dormir direito, ter boas horas de sono, tem que exercitar o corpo, tem que exercitar os músculos, e tudo isso envolve o quê? Envolve disciplina. Como Paulo falou em 1 Coríntios 9, dando a comparação com o atleta. O atleta, de tudo ele se priva para conquistar uma coroa corruptível. E aí Paulo fala para nós temos que fazê-lo por uma coroa incorruptível nos céus. O povo não é tão fiel ao corpo, ao preparo do corpo. As academias não se tornaram nas últimas décadas aí um grande filete de ouro no comércio mundial, lotadas academias com todo tipo de aparelhagem para tonificar músculos, para fortalecer as pessoas, e as academias estão assim, nem igrejas conseguem o que as academias conseguem, tá? O culto do corpo está lotado de fiéis nas academias, e quem não está na academia está aí na rua mesmo, andando ou correndo em algum lugar, em alguma praça, mas estão todo mundo exercitando. Isso é bom. Mas Paulo fala em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, o exercício físico, ok, é bom para o corpo, mas o exercício espiritual é infinitamente superior, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir, que Paulo chama de o exercício da piedade. 1 Timóteo 4:7, exercita-te pessoalmente na piedade, exercita-te na vida espiritual. Além de uma academia para o seu corpo, e às vezes numa academia você precisa lá de um personal trainer,
que também vai te indicar, quem sabe, um nutrólogo, uma nutricionista, para você saber se alimentar, mudar a sua alimentação. Talvez você precise de ir no médico do sono, existe isso hoje, para ver como é que está o seu sono de noite, porque o sono de noite é muito importante para a sua vida, para a sua saúde. Olha quantos profissionais poderão indicar você para o bem do seu corpo. Mas o que você está fazendo para a sua alma? Qual investimento você está fazendo para a sua alma? Enquanto você prepara o seu corpo, a sua alma está fraca, nanica, magra, feia, desproporcional, desnutrida, desprovida de força, desprovida de músculos espirituais, porque você não exercita espiritualmente, está exercitando só fisicamente. Pensa que o exercício físico vai levar você para o céu? O exercício físico que leva você para o céu é fortalecer-se no Senhor, é fortalecer-se espiritualmente. E é interessante Paulo, aliás, Atos, Lucas escrever que Paulo passou por ali, fortalecendo todos os discípulos. É porque um personal trainer pode falar para você e mostrar para você o exercício que você tem que fazer, mas esse exercício só vai valer para você se você o fizer. Assistir o personal trainer fazer aquele exercício não vai criar músculo em você. Ele só vai te ensinar, ele só vai te orientar, ele vai te mostrar, mas você tem que fazer. O nutricionista vai mostrar para você a dieta que você tem que seguir, mas quem tem que praticá-la é você. A mesma coisa na vida espiritual. Eu oro, e isso não fortalece vocês, fortalece a mim. Eu medito dia e noite na palavra, isso não fortalece vocês, fortalece a mim. Eu prego para vocês fazerem a mesma coisa. Como Paulo pregou aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A minha oração não pode te fortalecer, mas a tua oração pode. A minha meditação na palavra não pode te fortalecer, é a tua meditação. Eu não posso comer por você. É você quem tem que comer, é você quem tem que se nutrir, é você quem tem que se fortalecer. E é aí aonde a gente vê que a maioria não está fazendo grande coisa por si mesmo. Aí vem numa congregação como essa, e fala assim: poxa, o pastor Edivaldo está bravo demais, blá 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 blá. Não, mas não. O pastor Edivaldo ama vocês de todo o coração, de verdade, no Senhor. E o pastor Edivaldo está falando de janela, de experiência. Eu sei que se você mesmo, pessoalmente, não investir no seu fortalecimento espiritual, você vai ficar fraco. E na sua fraqueza, Satanás vai te derrotar. O inimigo vai te derrotar. Mas se você se fortalecer, é você quem vai derrotá-lo. Você não foi conquistado por tão grande salvação para ser uma pessoa fraca. Você foi conquistado para ser um discípulo forte, uma discípula forte de Cristo Jesus.
E para sermos fortes, Deus já nos deu tudo, no mesmo pacote da graça, da salvação em Cristo Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é,